Gostamos dos livros sem supervisão porque ladrões não leem e pessoas que leem não roubam. Essa é uma imagem que circulou pela comunidade literária há alguns meses e eu acho que ela é sintomática de um dos maiores problemas que a gente tem desde que a comunidade surgiu. A Carol Escreve, a Leitura Agênera e a Amandes Reads fizeram ótimos vídeos sobre o assunto, mas a questão central que eu quero discutir nesse vídeo é basicamente a seguinte: por mais que todo mundo jure que sim, ler não faz de você uma boa pessoa. Eu acho que eu comecei a pensar mais nisso em agosto desse ano, quando eu vi a Emily Henry postar no Instagram dela uma rifa para ajudar famílias em Gaza. E pra minha surpresa, quase 2 anos depois de um genocídio documentado e internacionalmente reconhecido, ainda tinham leitores nos comentários da postagem dizendo que iam parar de ler os livros dela por causa disso. A ideia de que leitor é uma pessoa de bem está no mesmo conjunto, no mesmo discurso da ideia de que leitor é uma pessoa boba, ingênua, que está no mundo da lua, que não se relaciona com a vida prática, com a vida cotidiana, que não tem habilidade social, que não tem jogo de cintura e por aí vai. A ideia de alguém que fica preso no mundinho das palavras e não consegue viver o cotidiano. O que eu quero dizer é que essa ingenuidade do leitor como sendo uma pessoa boa está no mesmo lugar também que vem certo preconceito com o leitor e com a leitura. Não foge do mesmo lugar, não foge do mesmo discurso. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social, e esse vídeo é da Ana, vou deixar o arroba dela para vocês. Primeiro, assim, é óbvio, né? Ler não te faz uma pessoa melhor, no sentido ético-moral. Ler é uma atividade, você lê, né? Você aprende coisas. Ou não, a depender do livro, você sai pior do que você entrou, e a vida é assim. Mas o que eu acho interessante da análise do discurso é a percepção de que aquilo que dá condição para que se diga que o leitor é um ingênuo que não tem habilidades sociais é a mesma coisa que vai dar condição para que outros grupos digam que o leitor é uma pessoa muito boa porque lê, é uma pessoa moralmente legal porque lê. E o que eu quero dizer é que essa figura distinta do leitor, que pode ser classificado tanto como um ingênuo, como também uma pessoa muito bondosa, faz parte de um mesmo discurso que está no bojo do anti-intelectualismo, que é a figura do leitor enquanto algo destacável, a figura da leitura enquanto algo que faz daquele que lê alguém destacável. E é claro que aqui eu estou trazendo para o contexto brasileiro, né? Enfim, não sei como é que funciona, né, a produção cultural e a produção de estereótipos de figuras sociais nos outros países, não me interessa, mas no Brasil me interessa, eu sou brasileiro. A leitura definitivamente não faz parte do dia a dia do brasileiro médio. A média de leitura do brasileiro médio é de menos de um livro nos últimos 3 meses, as últimas pesquisas vão indicando isso. Há pesquisas que dizem que é uma leitura inferior a um livro por ano, na média dos brasileiros. É evidentemente que algo que é tão incomum no dia a dia vai criar certos estereótipos. E é evidente que na criação desses estereótipos também os grupos de leitores, por sua vez, se amparando nas figuras sociais descritas sobre leitores, também vão criar estereótipos positivos para si. Mas essas coisas tendem a ser sempre uma grande bobagem. Porque ambas estão baseadas numa mesma base, estão baseadas no mesmo lugar comum, que é o lugar comum da leitura como sendo aquilo que pertence a quem não vive a vida real. E aí a leitura ela é retirada de um lugar de um prazer, às vezes imediato, ela é retirada de um lugar de uma diversão, ela é retirada do lugar de um passatempo, ela é retirada de um lugar cotidiano, ela é retirada da cotidianidade. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Perceba, não é sobre ser uma pessoa melhor ou não ser uma pessoa melhor, mas é sobre como se constitui essa figura social do leitor num país em que as pessoas tendem a não ler. Hoje em dia é muito comum que se fale da pessoa performática porque está lendo um livro. Cara, isso é uma bobagem gigantesca, né? Você lê um livro, você virou performático. Isso é uma bobagem gigantesca, uma besteira gigantesca. Mas é evidente que essa besteira tem base numa realidade material, concreta, que a gente vê no dia a dia, que é as pessoas não leem. E tudo se passa como se a coisa normal fosse não ler, como se a atividade da leitura fosse de fato uma coisa de extraterrestre. É claro que existem consequências diretas no modo como a gente vive no dia a dia e no fato da gente, por exemplo, acreditar que é possível entender das coisas sem se aprofundar minimamente nelas.
A leitura muitas vezes é o caminho para se compreender as coisas, porque afinal de contas, geralmente as coisas elas estão escritas em livros, em artigos e por aí vai. Ou seja, o caminho da leitura geralmente é o caminho para adquirir algum tipo de conhecimento especializado. Mas quando a leitura não é um caminho previsível, óbvio, ou seja, quando ela não é um hábito, quando ela não é percebida como hábito, e eu digo hábito não hábito individual, mas como percebida como uma atividade que pode ser feita por qualquer pessoa, naturalmente que se vai encontrar maneiras de se conseguir resolver problemas do dia a dia em outros lugares que não envolve ler um livro. Os grupos de Zap são um exemplo disso, né? Você tem conspiração para explicar fenômenos sociais que poderiam muito bem ser compreendidos se a gente parasse ali para ler 1, 2, 3 livros. Mas evidentemente que compreendê-los não seria algo imediato, porque ler 1, 2 ou 3 livros demora, aliás, tempo e dá trabalho. A ausência do entendimento dessa cotidianidade da leitura e da função da leitura como uma possibilidade de conseguir conhecimento também faz com que a gente ache que tá tudo bem, né? Pô, eu vou aqui falar qualquer groselha sobre qualquer assunto porque eu vi no grupo de Zap, porque a minha experiência imediata me diz aqui que é isso. Afinal de contas, né? Eu não sei que é a partir da leitura que eu vou conseguir, com tempo demorado, que eu vou conseguir entender alguma coisa, então as coisas são para ser entendidas no imediato. E a conspiração ganha mais espaço ainda. A conspiração ela é uma ótima solução para quem não quer demorar para entender alguma coisa. Mas mais do que isso, eu acho que isso é o mais importante. Ninguém é obrigado a entender as coisas. Você pode só não entendê-las. Você pode não saber o que pensar sobre elas. Você pode não saber o que falar sobre elas, inclusive. O silêncio é sempre uma opção. A conspiração é a resposta de quem não vê no silêncio uma possibilidade. A conspiração é a resposta de quem vê no silêncio um ultraje. E a conspiração é justamente esse conhecimento prático em oposição ao mundo da lua da leitura, ao mundo da lua da pessoa que está com a cara nos livros. É claro que aqui eu estou falando muito de conhecimento, assim, no sentido de você ler coisa de, sei lá, filosofia, ciências humanas, biológica, ciências exatas e por aí vai. Mas a literatura de ficção costuma ser também um lugar onde você vai aprender muita coisa da vida, né? Onde você vai conseguir elaborar muitas coisas de um cotidiano, de uma vida que está sendo vivida. Talvez aqui a gente perceba o espaço que é aberto para os coaches, o espaço que é aberto para quem utiliza psicologismo de boteco para tentar te dizer como é que a sua vida deve ser, ou como é que ela está sendo, ou como você deve enxergar para as coisas. No fundo, o que eu estou querendo dizer aqui é que esses estereótipos sobre o leitor, tanto os bons quanto os ruins, têm uma mesma raiz que envolve um dia a dia completamente afastado da leitura. E que é negativo para o leitor. Até mesmo o que diz que o leitor é um santo. É negativo para o leitor real, da vida real. Só funciona para fazer post no Instagram. Tudo bem?